rapidinho. Então, estamos gravando. Hoje, nossos convidados aqui são o Ironil e a Soninha, que, como já estávamos conversando, tanto do Espírito Santo como de Minas Gerais, eles depois vão detalhar aí a história no movimento espírita. E antes de iniciarmos, vamos convidar aí o Ironil para cantar uma música aí para a gente. Vontade aí, Então, Ironil. vamos lá. Boa noite para todos. É um prazer muito grande estarmos aqui com vocês, né? Já apresentamos uma vez, né, Raul? Uma vez nós apresentamos e tocamos a música, né? Então vamos lá. Tá dando para ouvir o violão? Sim. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, eu falar, me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi tua voz, teu falar, me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem, então, para iniciarmos, vamos, como sempre, agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre e amigo Jesus, aos bons espíritos, pela oportunidade de confraternizarmos e de estudarmos aqui num clima de muita alegria, de muita paz e virtualmente unidos e buscando assim resgatar a pureza do Evangelho de Jesus e também os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece. Em teu nome, Senhor, iniciamos a reunião desta noite. E assim seja. Então, para o pessoal aí, os nossos convidados de hoje são a Soninha e o Ironil, que estão em Minas Gerais, mas vivem entre Minas e o Espírito Santo, participando das casas espíritas e também das atividades virtuais. E então gostaria que eles colocassem alguma coisa dessa trajetória até aqui. E depois o tema é o sonambulismo, como a gente já havia divulgado. Com a palavra, vocês, então, à vontade. Boa noite a todos, Boa né? noite. Essa casa espírita Joana d'Arc de Florianópolis, Santa Catarina, e a todos os colaboradores, e a todos também internautas que
estão ouvindo, estão participando e também vão ouvir o nosso tema, a nossa palestra, né? Então, nós, como o Raul pediu, para a gente comentar sobre um pouco sobre a nossa trajetória é Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim, né, no Espírito Santo, e Cataguases, e depois aqui Sete Lagoas, que é uma cidade muito boa, muito próspera, tem muitas casas espíritas aqui, o movimento espírita é muito bom, perto de Belo Horizonte, perto de Leopoldo, né? Terra do Chico Xavier. Então tem que ser mesmo muito boa. Então, nós pertencemos aqui, quando nós estamos em Guarapari, Espírito Santo, nós pertencemos a duas casas. A gente consegue fazer essa porque a gente gosta muito, né? Uma é a SGE, o Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, que é a do Aloísio Silva, muito conhecido, né? E a outra é a SEB, Associação de Estudos Espírita Eurípedes Barçanufo. Também nós ajudamos a fundar a casa lá e pertencemos também a ela. Quando nós viajamos, fazendo palestras, geralmente no meio do caminho, em Cataguases, Visconde do Rio Branco, a gente sempre para, porque temos palestras agendadas, né? A gente vem para Sete Lagoas e aqui a gente faz palestras. A Soninha tem sempre a evangelização onde ela está, em Guarapari e também aqui em Sete Lagoas, e nós pertencemos aqui na CEBEM, uma casa que foi inaugurada há 30 anos e nós ajudamos na sua fundação, né? Então, é isso aí, a nossa trajetória é essa, é estudar, estudar, estudar o Espiritismo para a gente ir aprendendo algumas coisas. Boa noite a todos, e como o Ironil falou, eu sou evangelizadora há algum tempinho, mais ou menos uns 20 e pouquinhos anos que eu estou na evangelização. E quando eu estou lá em Guarapari, dou evangelização na SEB, já trabalhei muito tempo, muitos anos na Sociedade Guarapari também, com a esposa da Heloísa, Jailza, eu e ela éramos evangelizadoras, e aqui na SEBEM também eu dou evangelização. Evangelização é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, ô Raul, sem mais delongas, podemos iniciar o tema? Então, tá bom. Hoje nós vamos falar aqui do capítulo o oitavo, né? Emancipação da Alma, do Livro dos Espíritos, que é o sonambulismo. Então, antes da gente iniciar na primeira questão do tema, nós vamos lembrar aqui que sonambulismo, o assunto, né? Que na enciclopédia do Espiritismo, da Parapsicologia e Metapsíquica de João Teixeira de Paula, ele fala que o sonambulismo é uma faculdade que propicia a emancipação da alma durante o sono de uma forma mais acentuada. E nós gostaríamos de fazer essa introdução antes de iniciar, né, o que Kardec traz para nós. É um assunto muito importante, o sonambulismo. E esse sonambulismo ele tem duas vertentes. Nós vamos iniciar assim, já fazendo uma, uma, um- o sonambulismo tem duas vertentes especiais. Uma, o espírito age por si próprio, né? Por si mesmo. E aqui a gente já vê o animismo, né? Que é muito importante. O animismo é uma das vias de ligação com o mundo espiritual. Então, ele não tem jeito da gente falar em sonambulismo sem falar em animismo e de mediunidade, porque nós vamos ver que essas duas vertentes que o sonambulismo tem, uma é o animismo e a outra seria a mediunidade. Kardec faz aqui vai fazer uma referência a esses dois fenômenos, né? Depois nós vamos falar sobre ele. Então, quando o médium
falando um pouquinho só sobre animismo, quando o médio ele é desenvolvido e educado, ou seja, desenvolvido experiente, né, praticante e vivencia, né? E educado seria o manejo, saber fazer, saber ser. É muito importante essas duas palavras, desenvolvido e educado, porque cabe em todos os fenômenos, né? Em todas as artes, né? O músico, por exemplo, quando ele é desenvolvido e educado, ele sabe manejar, ele tem aquela experiência toda, e todas as outras artes, né? Então, aqui o médio ou sensitivo, quando é desenvolvido e educado, ele carrega uma carga de animismo mínima. A interferência é muito pouca quando ele é desenvolvido e educado, né? Agora, o contrário também acontece. Quando ele não tem um certo desenvolvimento e nem também uma educação ainda mediúnica ou anímica, ele vai interferir muito na comunicação. Nós já sabemos disso, só estou corroborando aqui os assuntos que a gente nós já compreendemos, né? Então, nós vamos voltar o nosso olhar para o que dizem os espíritos superiores no tema sonambulismo, né? Kardec, pode passar para mim, João? Eu vou fazer assim e você passa, né? Sonambulismo, mais uma. Kardec, no ano de. Aqui não está aparecendo direito. Aí, no ano de 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos, todo mundo conhece, né? E Kardec, com sua experiência do magnetismo, que nós não podemos também deixar de falar, né? Magnetismo é uma maravilha. Magnetismo e espiritismo são irmãos gêmeos, são irmãs gêmeas. Então, fez uma pergunta aos espíritos sobre sonambulismo, 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? Nessa questão, nessa pergunta que Kardec faz, a gente vê que ele generaliza, né, a questão do sonambulismo. Aí vamos ver a resposta, o que os espíritos superiores dão para nós. Aí ele responde: é um estado de independência da alma, do espírito, mais completo do que no sonho, estado em que maior amplitude adquire suas faculdades. A alma tem então percepção de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Então a gente vê aí que o sonho, né, é também um estado de sonambulismo, porém mais imperfeito, porque no sono ele vai ter mais consciência do que está se passando, muito embora nós vamos ver também que o sonâmbulo, quando ele está numa tarefa qualquer, ele chega, ele não recorda. Mas vamos continuar aqui nas questões para a gente ver o que fala mais sobre essa questão, né? Eu coloquei isso aqui por minha conta, né? Que os sonhos podem ser definidos como estados da consciência que ocorrem durante o sono. Essa consciência aí nós sabemos que é uma aquisição que o espírito vai conquistando, né, nos diversos reinos da natureza, e quando chega no hominal, ele já tem essa consciência mais um pouco mais perfeita, né? E já acoplou várias experiências no seu psiquismo. E, continuando aí, no sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo, os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar esse gozando do repouso indispensável à matéria.
uma coisa que nós precisamos de levar em conta é que essa foi uma das primeiras questão do sonambulismo, né, no Livro dos Espíritos, em 1858 e 57. E depois Kardec vai abordar outros, vai complementar no Livro dos Médiuns e também nas revistas espíritas. Então, nós vamos passar mais um slide aí. Então, tá, continuando a questão aí 425, quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita utilizar-se do corpo. Então, aqui a gente vai vendo que no sonambulismo, que eu falei que existe duas vertentes, né? Ou seja, são dois tipos de fenômenos. Um, o espírito tira de dentro, do poder dele, e outra, ele tira de fora, que é a mediunidade, né? Praticamente. Então, a gente vai ver que existe também, a mediunidade faz parte também desse sonambulismo. Olha como que é interessante. Passa mais um, Raul. Aí a gente vê aí que serve-se, então, desse como se serve de uma mesa ou de outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas. Ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas, né? Por exemplo, a psicografia e outras. Interessante, quando a gente fala de sonambulismo, a gente acha que, quer dizer, quando a gente não estuda, né? A gente acha que o sonambulismo é só o que o espírito faz com o corpo, ele sai com o corpo, ele fala, ele escreve, tem até casos de suicídios, né? E outras coisas mais. Mas ele utiliza o corpo de várias formas. Então, quando a gente vê as manifestações físicas lá na mediunidade, nós estamos vendo aí o médium, ele é sonâmbulo, porque essa manifestação mediúnica está fazendo parte também da mediunidade. Então, ele utiliza a mão do médium nas comunicações escritas, na psicografia, e vai utilizar também em diversas partes, né? Até nas curas, nos passes. Então, é muito importante, gente, esse sonambulismo. Podemos passar mais um item aí. Então, nos sonhos, ainda continuando na primeira questão, né? Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar, recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que, então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e a miúde, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mesclada que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Aqui fala um pouco sobre os sonhos, né? Quando a gente tem consciência. Eu, por exemplo, eu como dedico muito a essa parte de sonambulismo, de sonhos, porque quando eu tinha de uns 30 anos, mais ou menos, me aconteceram os fenômenos de desdobramento, na melhor a palavra seria deslocamento, né? Ou desprendimento do corpo, me aconteceram muitos fenômenos, então eu procuro muito analisar os sonhos e às vezes tomar nota, né? Mas é claro que tem certos sonhos que são assim embaraçados, você não consegue, você não as sensações são confusas e é miúde. Eu acredito que com todos nós acontece isso, né? Isso é para quem recorda, né? Tem pessoas que não recordam de sonhos, mas eu recordo bem dos meus sonhos. Quando eu quero guardar, eu escrevo e fica escrito, né? Mas, de qualquer maneira, são sensações confusas, desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, né? Mesclada que se apresenta de vagas recordações, porque às vezes a gente recorda, às vezes é desse nosso pretérito, desse passado presente nosso, da infância até aqui agora, e às vezes também é de
situações anteriores, né? As experiências anteriores. Então, é isso aí. Vamos ver como é que fecha aqui a questão, Raul, a primeira questão. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou enquanto estiveram no estado sonambúlico, né? E porque os sonhos não têm sentido. Digo, as mais das vezes, porque também sucede ser as consequências de lembranças exatas de acontecimentos de uma vida anterior e até, não raro, uma espécie de intuição. Então, a gente vê três vertentes. Uma, o espírito não recorda de nada que se passou, mas digo também de algumas vezes, sucede seres consequentes de uma lembrança exatamente dos acontecimentos de uma vida anterior. Como você não sabe, porque no momento que nós sonhamos, nós não estamos vendo o nosso corpo, então nós não sabemos de que vida nós não estamos entendendo o sonho, mas nós também não podemos afirmar que é dessa vida que nós estamos sonhando. Então, nós trazemos de vidas pretéritas. Então, como a gente não pode ver o nosso corpo, a nossa persona, né? Às vezes a gente está até com outros personagens, mas a gente só lembra do espírito, a gente só sente o espírito. Então, muitas vezes acontece até uma intuição do futuro. Isso me acontece mesmo. De vez em quando a gente tem uma intuição do futuro. É o tipo uma premonição, né, gente? Mas não é uma premonição da maneira que as pessoas querem fazer, né? Que amanhã vai que daqui um mês eu vou morrer, que daqui um mês eu vou ganhar a loteria, que daqui, entendeu? Não é essa premonição. Kardec explica que essa premonição espiritual é o espírito superior que tem mais condição, como se ele estivesse em cima de uma montanha e ele vê o futuro ali na frente da pessoa ou de outra pessoa e pode auxiliar, né? Assim como nós também é fácil prever o futuro, pensando bem, né? Uma pessoa que está cheio de vícios, uma pessoa que está que bebe, que fuma, nada, não sou nada contra, não, tá, gente? Não é preconceito, não. Estou falando uma realidade. E tem outros vícios também. É claro que ele vai viver menos. Pode acontecer também de viver muito, né? Tem pessoas que às vezes gostam de contradizer a gente. Não, o meu pai viveu 100 anos e fumava e bebia, acontecia, quer contar vantagem, né? Mas é muito difícil. Eu, graças a Deus, com 80 anos, né? Estou aqui, graças a Deus, ainda fazendo uma palestra e procurando estudar da melhor maneira possível. Então, é muito importante essa intuição do futuro, da gente saber que nós estamos no caminho certo ou não, muito embora a verdade não é muito fácil, não, né? A verdade, a gente vai, é como um espelho quebrado, como dizia o Emmanuel, né? Você vai juntando os cacos e vai vendo como é que é. Então, até aí, temos a 425 do LE. Tem alguma pergunta, Raul? É direta à palestra? Aí fica a teu critério, se você quiser abrir para alguém que queira perguntar ou fazer um comentário, ou deixar para o final, como você achar melhor. Então tá bom. Então a gente continua, né? Continua aqui, porque as outras questões nós vamos passar assim um pouquinho mais rápido, porque o principal é a conclusão mesmo, né? Do sonambulismo. Então vamos passar para 426, que vai ser. Aqui eu faço um resumo, tá? Só para já melhorar a explicação. O resumo em pauta. Temos que se trata de uma faculdade anímica. O sonambulismo é uma faculdade anímica, só que ele tem duas vertentes, né? Como Kardec vai dizer, são os fenômenos anímicos acontecem com todas as pessoas, sendo elas médias, ostensivas ou não. Isso através de um transe. Kardec vai depois dizer que são dois tipos de fenômenos que acontecem, né? O espírito
o médium tira dele mesmo, e o outro ele vai tirar de outros espíritos, do guia doutor, igual vai ter um caso, né? Então, os fenômenos anímicos acontecem com todas as pessoas, sendo elas médios ostensivos ou não. Isso sempre através de um transe, tá, gente? Que é muito importante. É o transe anímico, né? Essa faculdade, como ela é anímica, por isso que eu trouxe isso aí em pauta. Dessa forma, podemos momentaneamente participar de eventos no mundo espiritual sem que haja interferência de terceiros, ou seja, de outros espíritos, nesses fenômenos. Então, o sonâmbulo, quando ele está nessa primeira fase dele, ele pode participar, ele sai do corpo, ele participa do mundo espiritual sem qualquer interferência. Aí nós vamos passar mais um slide aí. Isso aí eu trouxe só para mostrar, né? Mais ou menos. Eu gosto de mostrar isso em algumas palestras, estou mostrando ultimamente. Não gostava muito, não, porque a gente fica com receio da pessoa ter medo ou qualquer coisa. Isso aí é o deslocamento, né? O desmembramento de um espírito. Isso foi o primeiro fenômeno que me aconteceu certa época da minha vida, quando eu tinha quase 28, 27, 28 anos. Então, daí para frente é que eu saí do corpo e comecei a sair sempre do corpo à noite, assim. Então, tem uma noção do sonambulismo, desse desprendimento. Pode passar o outro, Raul, essas três aí, entendeu? É mais ou menos uma ideia, né, que isso tem na internet. A gente mostra essa capacidade que existe. O sonâmbulo, ele fica lá em catalepsia, e o espírito, através do perispírito, sai também, ou o contrário, né? O perispírito, através do espírito, sai e tem a liberdade de ir a vários lugares. Então, pode passar mais um, é, que todos nós, né? E tem também uma parte muito importante, essa que está voando aí, gente. É como se fosse o super-homem, sabe? O momento que você está deslocando, está desprendendo do corpo e passa em vários lugares, né? Isso eu só mostrei para mostrar para porque eu achei como se fosse eu filmando a mim próprio. Então pode passar. Agora eu vou deixar a Soninha mudar aqui o. Na 426 tem a pergunta: o chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? A resposta é essa aí, né, gente? É a mesma coisa, só com a diferença de ser provocado. Eu, você se provoca o fenômeno, ou em você, ou em outra pessoa, né? A gente vê a telepatia, a gente vê o magnetismo e a segunda vista. Você pode também se provocar. Não é dizer que você vai conseguir, né? Mas você pode fazer e geralmente você é um pouco diferente da mediunidade, porque a mediunidade tem aquele dizer, né? O telefone toca de lá para cá, né? Então, o chamado magnetismo, sonambulismo magnético, você pode provocá-lo, porque acontece. Isso me aconteceu muitas vezes, então eu tenho essa experiência, graças a Deus. Muitas vezes o sonambulismo, esse desprendimento em mim vinha espontaneamente, mas outras vezes eu provocava, eu já chegava em casa e deitava na cama a fim de provocar aquilo e vinha muitas vezes, né? Então é muito importante. Não tem diferença, né? A mesma coisa, só que um é provocado. 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? E a resposta está aí, né? Nós sabemos que tudo vem do fluido cósmico universal, mas vamos ver a resposta aí, né? Fluido vital, né? Que é o fluido da vida, é o fluido que liga o espírito a matérias, né? Eletricidade animalizada,
né, de que são modificações, tudo são modificações do fluido universal. Isso é muito importante porque todos os fluidos que nós conhecemos, fluido espiritual, fluido vital, ectoplasma, todos eles são modificações do fluido universal. Na 420, Deixa assim. a pergunta é: qual é a causa da clarividência sonambúlica? Sonâmbula. Qual é Ah, é a causa sonâmbula. da Uhum. clarividência sonâmbula? Ou seja, já o dissemos, é a alma que vê. Então, se é a alma que vê, o corpo não participa, o corpo fica ali inerte na cama, ou quando é também numa reunião mediúnica, né? Essa clarividência é o espírito que está vendo, não tem segredo. Na 429. Como o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Não há corpos opactos. Olha a resposta. Senão para os vossos órgãos grosseiros. Para o espírito, não há nenhum óbice, não há nenhum impedimento, além de enxergar, além de ele enxergar por todas as partes, ele atravessa a matéria livremente, ele vê por todos os órgãos. Gente, isso também é uma maravilha. Alguém que está me ouvindo aí pode já ter acontecido com ele também, sabe? Mas eu tive todas essas experiências de passar em qualquer lugar, de subir, de sair pela janela, entende? Através do deslocamento, né, que se dá. Então, é isso aí. A gente não entende muito. Vamos ver o que Kardec fala para nós aí. Tem uma. Ah, não. Continuando a resposta. O espírito próprio, nossa dificuldade de entender é porque estamos imersos na matéria, estamos nessa matéria grosseira, estamos no sólido. Gente, é interessantíssimo nós entendermos essa essência. Primeira essência, segunda essência, terceira essência, quarta essência e quinta essência, né? A gente saber que a primeira essência é o sólido, é o estado da matéria que nós estamos. Então, como nós estamos nesse sólido, nós nessa matéria grosseira, traz-nos dificuldade para entender. Nossa dificuldade de entender é porque estamos imersos nessa matéria. Então, a segunda essência, isso é interessante, eu gosto de falar, porque muitas pessoas podem passar a compreender melhor os fluidos. Os fluidos fazem parte, né, do estado da matéria, porque a segunda essência, ou seja, o segundo estado da matéria, é o líquido. Você vê que o líquido é já mais sutil, né? E o terceiro estado da matéria, que é o gás, a mais sutil ainda é a terceira essência. E a quarta essência, nós já sabemos que é o rádio, ou a radiografia, né? Tudo faz parte dessa quarta essência que foi descoberta, inclusive, por o William Crookes também ajudou nessa descoberta, né? E a quinta essência, que nem nome nós temos para dar por enquanto, eu não conheço o nome que se dá à quinta essência, que é a matéria do espírito. Nós ainda um dia vamos desmembrar isso e sabermos melhor. Então, o perispírito tem muitas propriedades. Pelas propriedades que o perispírito tem, nós vamos conhecendo e vamos compreendendo melhor essas essências, essa diferença de vibrações que existe na nossa dimensão e nas outras dimensões também. É muito importante essa diferença que você vai aprendendo nas várias dimensões, cada vez mais sutis, né? 430. Pois se a clarividência do sonâmbulo é a sua alma ou do seu espírito, por que ele não vê tudo e por que se engana tantas vezes? A gente que estuda já tem mais ou menos uma ideia, né, gente? Por quê? Pela resposta, aí nós vamos ver que nós estamos num mundo prova e expiação, grosseiro, ainda fazendo parte dessa inferioridade na classe dos espíritos, né? Aí, as explicações do Livro dos Espíritos são generalizadas.
tudo depende da circunstância, ou seja, tudo é relativo. Eu gosto muito de passar essa parte, porque todas as perguntas que as pessoas fazem a nós espíritas, né, você pode responder, ó, tudo é relativo. Tem pessoas que gostam de perguntar, como é que você acha que está o meu pai, minha mãe, que desencarnou há 20 anos, 30 anos? Tudo é relativo. Relativo a quê? Ao patamar deles. Como que eles saíram daqui? Eles estudavam, eles entendiam, eles dedicavam. Então, tudo é de acordo com o patamar, o patamar evolutivo do espírito. Primeiro, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer, tá vendo? Isso aí ainda é a resposta, né? Primeiro, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Somos espíritos imperfeitos, estamos na terceira ordem de espíritos, né? Ali, naquelas classes 10ª, 9ª, 8ª, 7ª, 6ª, espíritos imperfeitos, né? Lá, na segunda, nós já sabemos que são os espíritos superiores, elevados. E na primeira ordem é o espírito puro. Por isso que nós. Então, eles ainda participam dos vossos erros, ou seja, os espíritos ainda participam dos nossos erros, dos nossos prejuízos. Esses prejuízos aí, esse prejuízo da alma, não é o prejuízo financeiro, não, né? Claro que quando um espírito que está nos perseguindo, né, o, o obsessor, quando vê um prejuízo financeiro também, eles adoram, né, na gente. Mas esse prejuízo é da alma, é de acontecer algumas coisas com a gente que a gente não está entendendo, né? E depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espíritos. Ou seja, quando estamos encarnados, nós não gozamos das faculdades de espírito. Por isso que essa emancipação da alma vai dar sempre dá mais dá mais potência à alma, mais poder do espírito, né? Deus deu ao homem essa faculdade com o fim útil e sério, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Entendeu? Então, quantas coisas tem que nós não sabemos, né, gente? O livro dos Espíritos mesmo nos ensina. Quando a gente quer saber sobre Deus, quem é que é Deus, é difícil você saber. Então, a gente tem que ficar ali, como dizia Emmanuel para Chico Xavier, né? Ó, Deus é o Pai. É o pai, é o nosso pai. Fica com isso aí, né? Então, o Chico não concordou com esse assunto. Eu acredito que muitas pessoas sabem desse assunto, né? Então, o Emmanuel falou, então tá bom. O Chico contestou, não, eu quero saber quem é que é Deus, porque eu preciso de ir lá, eu dedico tanto e não sei. Aí o Emmanuel pegou o Chico e levou para fora até da galáxia, que ele começou a ficar nervoso, né, e ansioso, e quis voltar. E ele narra no livro, que eu tenho até o livro, está lá em Guarapari, que ele narra que a vontade dele era voltar para o quartinho dele, entendeu? Simples ali, e tomar uma xícara de café quente. Então, é isso aí. Não pode, nós não podemos saber de tudo, né? Quando que começa o espírito ali também, quando que o espírito é construído, é criado, nós não sabemos, né? Então, é isso aí. Na pergunta 431, qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo e como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Muito fácil, né, gente? Pode ser um arquivo que já está escondido ali no psiquismo dele, ou pode ser também o seu guia, um doutor, o seu guia, ou outro espírito que está falando com ele.
E esse arquivo que está escondido ali no psiquismo pode vir à tona. O que é psiquismo, né? Eu gosto sempre também de mostrar a definição de Jorge Andréa. Psiquismo é o arcabouço milenar das experiências adquiridas nas várias reencarnações. Então, nós temos essas experiências tudo guardadas. E umas podem vir à tona. Por isso que eu vou narrar aqui rapidamente, a gente faz parte também, já fizemos parte de muitas reuniões mediúnicas, né? E a gente vê, às vezes, um médium que tem muita cota de animismo, e ele está sempre falando do mesmo jeito, usando os mesmos termos. É aquilo que eu falei, às vezes não estuda muito, não é desenvolvido, né? Igual o outro, então ele tem muita cota de animismo. Então, mas pode acontecer lá uma vez ou outra dele buscar um arquivo dele no psiquismo dele, no inconsciente, e trazer à tona assuntos importantes, uma mensagem muito importante. Já aconteceu isso com uma médica que eu sempre via que era animismo. Mas, de qualquer forma, esses médios anímicos é o início. Eles devem ser bem. Ele deve ser bem acolhido, né? Ter um acolhimento e como se fosse os outros médios que às vezes recebem outros espíritos também, porque é o início, né? Além de ser o início, a espiritualidade nunca pune. Deus nunca pune ninguém. Deus acolhe, ou seja, o espiritismo também, a espiritualidade é, nunca pune, ela sempre acolhe o espírito. E, Então é isso aí. e ter o mesmo tratamento dos outros médios que estão ali recebendo os espíritos, né? Isso Para mesmo. serem auxiliados. O aconselhamento é esse, né? As pessoas que frequentam a casa mediúnica, uma reunião mediúnica, acolher aquele espírito, porque ali é um treinamento para ele chegar, né? Não tem fraude, não tem nada, não. Pode até ter, mas é muito difícil, né? Um espírito, um médico ficar fazendo papel de bobo ali, né? Então, porque o fraude, né? Aí já é o médico que está imitando coisa. Então, é muito legal o acolhimento. Então, E o tratamento também, né? Acolhimento e tratamento, os dois, né? eu só queria destacar aqui essa parte que é muito importante também, o acolhimento ao médium que ainda está anímico, e ele precisa de ser orientado do estudo e da educação e desenvolvimento, né? É isso aí. Aí entra Kardec no livro dos médios, essa é muito importante, gente. 172, quando ele fala que são duas ordens de fenômenos. Você vê que o livro dos médios já foi 1861, né? Já com mais experiência ainda de Kardec, né? São duas ordens de fenômeno. Uma, o espírito tira de si mesmo as ideias, a outra de outros espíritos. Então, são dois fenômenos. Exemplo, uma ele vê o mal. É o caso que tem aí nessa 172 do Livro dos Médiuns, né? O rapaz que é um médico que tinha já, 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 já acontecido muitos fenômenos maravilhosos com ele, mas que no momento da reunião ali, ele vê o mal e as pessoas que estavam ali, mas e o remédio? Qual que é o remédio para esse mal? Aí ele fala: o meu guia doutor não está presente. Ou seja, aí Kardec vem explicando. É muito importante ler essa questão, gente. 172, para a gente entender bem esse sonambulismo. São duas ordens de fenômenos. Então, todas as faculdades na esfera humana ainda são imperfeitas. Né? Ah, tá. Uma ele vê o mal, a outra ele é o seu guia, que ele fornece O remédio. o remédio, né? Ou remédio ou outra mensagem, ou qualquer uma explicação, né? Então, todas as faculdades na esfera humana ainda são imperfeitas. Por isso, estão em desenvolvimento. E todos os espíritos, nessa espiritualidade nossa que nós conhecemos, né?
quer dizer, estamos tentando conhecer cada vez mais, estão em processo evolutivo. Os equívocos fazem parte dessa vagarosa e longa caminhada. Então, ninguém precisa de ficar apavorado com os erros, com os equívocos, porque todos temos, né? Todos somos aprendizes. Então, isso é muito importante a gente, né, saber que nessa longa caminhada que nós estamos, aí quanto mais você vai desenvolvendo a sua capacidade, mais você também vai tendo, e você vai tendo intuições maravilhosas. Estou falando isso, gente, porque eu não sou um médium de receber espírito, de fazer acontecer, mas eu recebo muitas intuições, inclusive pelos sonhos, por causa de quê? Deve ser por causa da nossa dedicação ao espiritismo e a dedicação também a essa reforma íntima, a essa reforma moral que o espiritismo tem a grande finalidade para os homens, não é isso aí? Isso aí. Então, vai Na lá. 433, o desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado? Também é uma resposta, né, gente? Que tudo é relativo. Então, esse desenvolvimento, conforme a gente vê a questão aí, é de uma e de outra, tanto do desenvolvimento maior ou menor, ou seja, é o que eu já falei, mas vamos repetir, né? O desenvolvimento e a educação fazem parte. Então, é de uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. Que disposições físicas são essas, hein? É o seu intelecto, é o seu conhecimento. O conhecimento tem um grande poder. A verdade é essa, sabe? Essa frase é muito importante. O conhecimento tem poder. Isso a gente fala porque a gente sabe o quanto é importante o estudo e o desenvolvimento, é através do conhecimento que você vai desenvolvendo, né? Então, é isso aí, é uma de outra. O desenvolvimento e a educação, acabamos de falar. É o caso da mediunidade também, né? Com o animismo, que também fazem parte aí, porque quando Kardec fala que são dois tipos de fenômenos que se encontram constantemente juntos, tem uma terceira aí, ó. Tem um terceiro fenômeno aí que está escondido. Qual que seria? Primeiro é o animismo, né? O sonambulismo. O segundo é a mediunidade. E o terceiro, quando eles estão juntos, medianímico, ou seja, mediunidade juntamente com animismo. Então, a gente vê que esse termo medianímico é muito usado por Kardec depois nas revistas espíritas e também por Joana de Angelis usa muito esse termo, mostrando que o médium... Você quer saber de uma coisa? Eu acho que a mediunidade deveria ter esse nome, medianímico, porque é claro que ela tem uma cota de animismo. Então, é muito importante aí a gente ir compreendendo essa parte da mediunidade, que é um tema muito difícil, né, gente? É um tema que é preciso estudar bastante para desenvolver. Podemos passar para a próxima? 434. As faculdades de que o sonambúlico desfruta, Sonâmbulo. as faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas do espírito após a morte? Olha aí, tá vendo? Outra pergunta que não é difícil da gente, né? Até certo ponto, pois é necessário ter em conta a influência da matéria, a que ele ainda se acha ligado. Tá vendo como é que tudo é relativo, gente? Se o médio pode ser um sonâmbulo bom, mas ele é muito chegado à fazenda dele, à casa, o carro. Então, esse achegamento, né, vai fazer parte, na hora que ele desencarnar, ele vai ficar muito ligado a essas coisas. Então, tem que ser levado em conta a influência da matéria.
né, a que ele ainda se acha ligado. Agora, quando ele já é desprendido, é muito importante, né? Quando ele já é desprendido, ele tem muita facilidade, ele já desencarna, já o passamento dele, ele já sabe que ele está no mundo espiritual. Eu tô pensando nisso, tá, gente? 80 anos não é fácil, não. Eu estou pensando assim, que esse passamento eu vou ter mais facilidade, um pouquinho. Também não estou querendo catar amarra, né? Porque dizem que não é muito fácil, não. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que falam que é lindo, que é uma maravilha. Então, eu espero de eu ter, de eu desfrutar do mesmo, de coisas até mais, quando eu chegar no mundo espiritual. Eu já não tenho bens em meu nome, já passei no nome dos meus filhos, não quero nem saber de ficar ligado a matéria nenhuma aqui. Então, por isso que eu tenho essa esperança, né? Mas também Deus é que sabe. Tudo é relativo. 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? Aí, ó, tudo é relativo. Como? Depende. Depende. A maioria os vê muito Bem, bem. Isso depende do grau e da natureza da lucidez, ou seja, da elevação que o espírito tem, da luz que ele já compreende, essa luz de cada um. Mas, às vezes, ele não compreende de início e os toma por seres corporais. Isso acontece, sobretudo, com os que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Está vendo o conhecimento como tem poder? Quando ele tem conhecimento, não vai ser, né? Eles ainda não compreendem a natureza dos espíritos. O fato os espanta. E é por isso que julgam estar vendo pessoas vivas. Por isso que é importante aquela definição de Kardec lá, né? O que é o espiritismo? Uma ciência que trata da origem, da natureza da, e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo espiritual. Então, a natureza do espírito é extracorpórea. A natureza do espírito ela é invisível. A gente não consegue ainda compreender. Nós sabemos que ela emana de Deus, né? E algumas coisinhas que agora nós já sabemos um pouco, mas é muito importante o conhecimento. Eles ainda não compreendem. Por isso que existem espíritos que a gente vê em reunião mediúnica que não sabe nem que desencarnou, que acha que ainda está no corpo, né? Material, corpóreo. É isso aí. E eles espantam porque julga estar vendo pessoas vivas, né? Porque o perispírito é semelhante ao corpo físico. Só que é uma matéria mais quintessenciada, é mais de praxe para os espíritos enxergarem, né? Muito embora nós enxergamos os espíritos através do sonho. Nos nossos sonhos, nós encontramos com os espíritos, né? Porque o sonho é um sonambulismo imperfeito. Nós estamos no mundo espiritual a partir do momento que nós estamos dormindo e estamos sonhando. Aí a gente vê os corpos, né? Normais, assim, tudo. Mas aqui não, no momento de vigília, não. Então é isso aí. Só não pode ver os espíritos, a maioria vê, depende muito da lucidez. Tudo é relativo. Eu gosto muito dessa palavra. A palavra é boa para quando a gente também não sabe responder, né, a pergunta nitidamente. Então, tudo é relativo ao grau de lucidez do espírito. Na 780, o que ele fala, hein? o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste. Ah, não, é resposta, né? Decorre Pode. deste, mas nem sempre o segue Eu imediatamente. coloquei isso aqui no, no meio da questão do sonambulismo, porque muitas pessoas pensam que, né, o amor cobre muito do pecado. Ela não entende esse fato, essa frase, e acha que, não, é só você amar, você não precisa de estudar. Não, tem pessoa que fala assim, só você amar bastante, que você não precisa de estudar. Como é que você. Aí eu pergunto, né, como é que você vai saber se você não tiver intelecto? Como é que você vai amar se você não sabe o que é o amor? Nós não sabemos o que é o amor. Amor é
é o máximo, né, do sentimento, é o sentimento por excelência. Então, aí outro dia teve uma discussão na casa espírita, num momento de estudo, a pessoa falou: não, moral está em primeiro lugar, moral é tudo. Eu falei assim: olha, moral decorre do progresso intelectual. Aí eu gosto de mostrar isso, né, que como que é importante o estudo. Eu estou sempre falando isso nas minhas palestras, porque a gente faz palestra, gente, para as pessoas mais simples, que não estudam mesmo, que só vão nas palestras, mas eu explico que ouvir palestra também é muito importante. Ouvir palestra é estudar também, é claro, né? Mas é estudar mesmo, é arregaçar as mangas e estudar para compreender o que a gente faz. Até a caridade. Como é que você vai fazer uma caridade sem você saber o que é caridade? Então, é muito importante. Então, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Não, ele decorre desse, ele decorre, ele precisa, é imprescindível o intelecto, mas nem sempre também o segue imediatamente. Ele está longe. Por isso que o mal está aqui e o bem está aqui, ó, embaixo, né? É isso aí. E tem o comentário de Kardec, né? O mesmo efeito se produz no momento da morte, a respeito daquela última questão ali. Nada ao seu redor, ainda, no momento da morte, entre os que ainda se julgam vivos. Nada ao seu redor lhes parece modificado. Os espíritos desaparecem como tendo corpos semelhantes aos nossos, e eles tomam a aparência de seus próprios corpos como corpos reais. Já falamos essa questão, né? Então, os espíritos, tem espírito que não sabe, que aí desencarnou, não está preparado, e quando ele abre os olhos, que ele vê alguma coisa, ele pensa que ele está ainda no mundo dos vivos. Na 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? A maioria os vê muito bem, isso depende do grau da. Ah, isso nós já falamos, né? Cada um, mas às vezes ele não compreende de início e os toma por seres corporais. Isso acontece, sobretudo, com os que não têm nenhum conhecimento do Espiritismo. Eles ainda não compreendem a natureza dos espíritos. Já falamos da questão. Pode passar outra aí, Raul. Não sei se... Esse Ah, aí também. Ah, é, interessante. O que tá aconteceu aí? voltando. Acho que foi eu que errei na hora que eu mandei. Então vamos na 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do lugar em que está o seu corpo ou daquele em que está a sua alma? É claro que é onde está a sua alma, porque o corpo está inerte, o corpo está, né? Mas vamos ver, por que essa pergunta? Pois se é a alma que vê e não o corpo está lá inerte, o corpo está na cama, está lá, entendeu? Das minhas experiências, dos meus desdobramentos ou deslocamento, eu sempre estava, não se parecia uma maravilha, né? Você está deslocando com o corpo assim. O meu irmão que acompanhava, que é muito estudioso do espiritismo, era muito estudioso, ainda continua, que ele está no mundo espiritual, mas claro que ele está estudando. Ele me falava que achava até que era um êxtase que estava me acontecendo, porque eu elogiava muito o desdobramento, o deslocamento, né? Então, é a alma que vê, a alma que sente. Quando eu senti uma coceira no corpo, aí em um segundo tem o laço fluídico, né? Que fica ali enquanto a pessoa está viva. Então, mas é a alma que sente lá, é a alma que transmite para o corpo. Mais alguma coisa dessa questão? Não, 431. 431. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito após a morte? Olha, muito, né? Muito, porque como o uso bom ou mal de todas as faculdades que Deus concedeu ao homem. Ou seja, todas as artes, eu já tenho até esse exemplo, né? Que você desenvolve melhor e educa melhor
porque tudo cabe na pintura, na arquitetura e na música, principalmente, né? Eu já dei o exemplo, o músico que é desenvolvido, que é educado, é outra coisa. Ele sabe chegar, sabe sair, sabe tocar, sabe cantar, sabe com mais educação e desenvolvimento. Então, influi muito o que o sonâmbulo faz em suas faculdades, no estado do seu espírito após a morte. É o que eu já comentei aí também. 437. Sendo a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de calor ou de frio do lugar em que se encontra sua alma, às vezes bem longe do corpo? Olha, são perguntas, né, tudo parecido uma com a outra, né? Não é a alma que sente. A alma não deixou inteiramente o corpo, porque permanece sempre ligada a ele pelo laço, né? Que os une, o tal laço fluídico, ou laço espiritual, que os une. E é esse laço o condutor das sensações. É esse laço. Quando o espírito é desencarnado, já não existe mais esse laço, e o corpo já acabou, já era. Então, quando duas pessoas se correspondem entre uma cidade e outra, né, nós agora, por exemplo, estamos correspondendo de uma cidade, de um estado para o outro, por meio da eletricidade. Olha a eletricidade como é que é importante, gente. Né? É esse aí que é o laço. Qual que é o nosso laço? A eletricidade, a internet, todos esses aparelhos que nós temos aí, né? Então, esse é o laço entre os seus pensamentos também. E o laço entre os seus pensamentos, ou seja, o laço fluídico. É graças a esta que elas se comunicam, como se estivesse uma lado da outra. Igual nós estamos comunicando aqui, acontece com os espíritos também, que através desse laço fluídico se comunicam como se estivesse um perto do outro. Fácil de entender, né, gente? Essa aqui já foi ironia. Acho que você daí quis aproveitar lá que tinha um espaço na 436, você colocou no final, né? Ah, Então, tá. Muito bem. Então agora é agora é só só o último, a é conclusão. só a conclusão, né, gente? Para a gente ficar esclarecido e se tiver alguma pergunta, alguma contribuição, né? Pode ter uma contribuição, porque se tiver alguma pergunta que ele não souber, Kardec vai responder, o nosso Raul? amigo Raul também pode responder, porque ele é cobra, né? O sonambulismo é uma faculdade anímica e, ao mesmo tempo, confabula com outros espíritos. São dois tipos de fenômenos. Acho que ninguém, né, que andam sempre juntos, esses dois tipos de fenômeno, que poderia chamar medianímico. Poderia não, chama medianímico. O medianímico é a faculdade que engloba o animismo, o sonambulismo e a mediunidade. Então, toda faculdade depende de um transe. Toda faculdade transpessoal, toda faculdade espiritual, toda faculdade é, paranormal, né, ela depende de um transe. Não é assim que vai acontecendo, não. Então, o sonambulismo pode ser natural ou magnético, ou seja, pode ser espontâneo ou pode ser provocado, né? Então, todas as faculdades aqui podem acontecer essa referência para todas as faculdades espirituais paranormais. O nome mais certo é esse. Então, se alguém tiver alguma contribuição aí, gente, nós aceitamos. Se tiver também, né, alguma coisa que a gente venha até aprender, vai ser muito bom para nós. E se por acaso não tiver, aí nós vamos cantar mais uma música para despedir, né? Mas pode falar aí, Raul, alguma coisa, o que que você achou, como é que é? Achei muito boa. Tinha certeza que seria uma ótima oportunidade aí para ouvir vocês dois, né, trazendo todo esse conhecimento.
E só quero deixar um exemplo que há muito tempo, em uma palestra, falaram, é, quanto ao que você falou aí dessa palavra medianímico, né? Que toda mediunidade tem o componente do próprio médium, né? Era uma definição de que a mediunidade é igual a um cano sujo. Então, entra a água por uma ponta e vai passando por aquele cano. E no início o cano está muito sujo, então lá na saída vai sair água bem suja, né? Porque está levando toda aquela toda aquela impureza, né? Então assim também, mas depois com o passar do tempo a sujeira vai embora e a água tende a ficar mais próxima da limpidez. E a mediunidade seria assim. Então, de início, quando o médium ainda está deseducado, ele, nas suas comunicações, ele coloca muito de si. Ao invés de deixar só o espírito transmitir a ideia, ele vai falar muito do que ele pensa ser, mas à medida que ele educa a sua mediunidade, ele percebe que não deve interferir tanto na comunicação e deixar que isso flua mais naturalmente, que o espírito possa transmitir a sua ideia com clareza. Então, Isso aí. foi uma imagem que eu achei que é bem condizente, né, com essa É. questão. Muito importante. É o filtro, né? Tem um filtro que filtra a mensagem. Então, é isso aí que você falou. Se tiver pouco desenvolvimento, vem com muito animismo, entendeu? Aí interfere muito, o médio interfere muito na mensagem. Mas se tiver já um desenvolvimento bom e educação, ele filtra, ele interfere menos, pouco mesmo. Chico Xavier falava, né, mais ou menos 10%, 15%, no mínimo, isso aí, mesmo para o médio desenvolvido, porque o médio precisa de contribuir. É ele que, né, que precisa de se esforçar também para aprender as coisas. Isso. O Jorge levantou a mão ali. Opa. Pode Então, falar, Jorge? boa noite, tudo bem? Muito boa palestra, gostei. Só que assim, ó, quando na minha juventude tinha um vizinho nosso que ele era sonâmbulo, mas não entendia nada de espiritismo, nem se ouvia falar isso aqui na região e tal. E ele andava na casa. Aí os pais deles acabaram indo morar num apartamento, fizeram todo um esquema de segurança, eles tinham muito medo para acordar ele, não acordar, porque ele andava dentro da casa, ele caminhava e tal. E eu lembro que existiu até ah, agora entre aspas aqui, né? Uma tal de uma bruxa que disse: não, para acordar ele só coloca uma bacia de água vazia que ele vai pisar dentro e vai se acordar. Mas essas passagens todas, de mesmo a pessoa não conhecendo e tal, e ela tendo essas atitudes, é uma coisa que existe muito, muito pouco. Quais são os registros em relação? Olha, tem uma palestra, eu vou indicar porque ele tem muito conteúdo, né, do Alberto Almeida. Eu andei ouvindo ela mais ou menos aqui, entendeu? Ela chama Mediunidade e Sonambulismo. Alberto Almeida. Ô, Jorge, se você ouvir, você vai ficar encantado, sabe? Porque essa pergunta que você fez aí, o espírito realmente ele faz o que ele quer do corpo, no sentido assim, quando está em transe, né? Por isso que acontece assassinatos, homicídios, até homicídio já aconteceu, o Alberto Almeida conta isso, e suicídio também, mas ao mesmo tempo também acontece muito essas psicografias, né? E todas as manifestações físicas que o médio está provocando, ele está acontecendo ali, em relação ao que o espírito, ao sonambulismo, que o espírito está. O médio geralmente é sonâmbulo para ele provocar isso. Então, essa palestra do Alberto Almeida é muito importante para todos vocês que estão ouvindo, gente. Mediunidade e sonambulismo. Está lá no Google, tira num minuto.
Você quer acrescentar alguma coisa, Raul, na pergunta dele? Porque o espírito sempre faz, né? Ele perguntou se tem muitos casos. Ah, tem. Eu citei o nome de Alberto Almeida, porque ele conta vários casos. André Luiz, no livro dele, e outros casos também, até dele pessoalmente, né, na casa espírita. Então, colegas dele, ele conta um caso do animismo, da pessoa, do sonambulismo, de uma médium que estava com raiva do coordenador e ela começou a falar uma opção de coisas contra o coordenador, entende? Então, a gente não sabe esse momento, né? Se está sendo um fraude, se ele está fraudando, mistificando, ou se é realmente o animismo, né? Então, é muito importante o estudo. É o estudo é que vai esclarecer a gente cada vez mais. O Ironil, Soninha, eu penso também que antigamente, todas essas pessoas que tinham um problema de natureza espiritual, elas não tinham acesso ao tratamento, então eram tidas como loucas, eram internadas nos hospícios, e depois, com a difusão das casas espíritas e do próprio conhecimento, as pessoas passaram a levar até os centros espíritas para o tratamento. E aqueles que se interessavam no estudo, aí passaram a integrar grupos mediúnicos. Eu participei de grupo que tinha lá o médium que exercia o sonambulismo na reunião e que auxiliava muito, né? Na hora de nós sabermos do ambiente espiritual onde vinham aqueles espíritos para as comunicações, a gente já sabia da condição pelo relato do médium sonambúlico, né? Então, ele dizia todo o aspecto da espiritualidade, né? Então, eu penso que hoje diminuiu até esses casos assim que mais graves, porque há a condição de se educar a mediunidade, né? Mas o Ironil, eu sei que para a gente te ouvir mais uma vez, aí a gente temos 5 minutos, então eu queria encerrar aqui agradecendo a participação de todos que vieram aqui na reunião e para agradecer vocês no final. Então, deixamos aí para se vocês têm mais alguma consideração e a música. A nossa consideração é o agradecimento, né, Raul? Você e os demais aí participantes desse grupo maravilhoso, de dar essa oportunidade a gente. Eu agradeço muito, porque é um tema que a gente vê que é um tema um pouquinho, não é que é desprezado, mas é pouco comentado no Espiritismo, por ser muito complexo, né? Mas é muito importante, gente. Eu gostei muito, porque eu aprendi muito estudando agora, né? E desde já nós agradecemos, né? Obrigada a todos e todas. E vamos aqui oferecer uma música, né? Canto para Maria, Maria de Nazaré, né? Uma música que eu acredito que todos já conhecem, quem não conhece vai gostar muito. Reluz como cristais o amor na presença de Deus. Brilhou em mim a luz que vem do seu olhar, do seu olhar. Ó doce mãe de todos nós, nesse mundo de aflito, ampare, mãe, os filhos teus, carentes de paz. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz da prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz da prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria.
este conforto que nos traz nos momentos de dor, nos faz lembrar o Mestre, seu amor, imenso amor, és luz e faz crescer em mim essa fé infinita. Divina Mãe, rogai por nós ao Pai. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz a prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Brilho nos olhos, guiam meus dias, reluz a prece que acalma, reluz, Virgem Mãe Maria. Virgem Mãe Maria. Então, para encerrar, vou convidar a Soninha para fazer a prece para a gente. Neste momento, elevando nosso pensamento a Jesus, nosso irmão maior, agradecemos por seu amor envolvendo toda a terra, nos amparando através do nosso anjo guardião, dos espíritos protetores, e agradecemos também por nos ter dado a oportunidade de conhecer o Espiritismo, de termos este roteiro seguro em nossa vida, nos auxiliando na nossa caminhada evolutiva. Pedimos o amparo por todos os irmãos aqui presentes e aqueles que irão nos assistir, que possam as luzes divinas, fluidos benéficos envolver cada lar, envolver cada coração, amparando, orientando, auxiliando. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Obrigada por tudo, ser conosco hoje e sempre. E assim seja.